Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo de número 1. Capítulo 1. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 1. Louvado seja o nome santo do Senhor. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, Atos e Romanos. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, eu escrevo essa carta, pois Deus me chamou e me separou para o seu apostolado, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, com grande poder, que ele é o Filho de Deus. Versículo 5. Por meio de Cristo Jesus, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar as pessoas de todas as nações a crerem em Jesus Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês, que moram em Roma, e a quem Deus tem chamado para pertencer a Jesus Cristo. Pois eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos vocês. Versículo 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, eu dou graças a Deus, o meu Pai, por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé de vocês. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. E Deus é testemunha do que eu estou dizendo é verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês, e oro por vocês, e peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Versículo 11. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês, para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que vocês saibam que muitas das vezes eu resolvi visitá-los, mas eu fui impedido, até agora, de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês, como tem acontecido entre outros não-judeus, pois é o meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. Versículo 15. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram aqui em Guarulhos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, me perguntaram se eu já tive vontade de desistir. Perguntaram para mim se em algum momento na minha vida eu quis parar.
A pergunta foi muito clara. Irmão, algum dia na sua vida, você teve o desejo de abandonar tudo? De largar? O que significa desistir? Desistir é abrir mão. Desistir é virar as costas. Desistir é deixar de fazer algo. Desistir é soltar aquilo. A palavra desistir tem duas raízes: deixar e existir. Irmão, algum dia você teve vontade de desistir, ir abrir mão? Eu estava pensando sobre isso essa semana. E assim, eu tenho muita admiração por pessoas que são perseverantes. Eu admiro muito pessoas que um dia começou e ela continuou até o fim. Ela não parou, ela foi. Eu não critico quem parou, mas eu admiro mais pessoas que quando pegou, ele disse: isso aqui é meu, foi Deus que me deu, e eu não largo. Esse talento, esse dom, essa missão, essa família, esse algo aqui é meu. Eu admiro muito pessoas que são perseverantes, que são resilientes na vida. Pessoas que dobraram, como se dobra um vergalhão, mas quando soltou, ele voltou para o lugar novamente. Como aquela peça de aço, difícil de entortar. Inclusive, Deus também admira pessoas que são perseverantes. Deus admira muito pessoas que não desistem. Pessoas que vão até o fim. Inclusive ele registrou isso. No livro do Apocalipse tem um texto, ele deixou muito claro, que tem uma recompensa para aqueles que vão até o fim. Aqueles que não abrem mão. Aqueles que são resilientes. Aqueles que fizeram um planejamento de vida com Deus. Aqueles que, por mais que estão passando por lutas e adversidades, eles não desistem nunca. Deus, na Bíblia Sagrada, nunca elogiou ou enalteceu aquele que desiste. Eu vejo pastores por aí, às vezes nas redes sociais, eu acho engraçado isso. Eles enaltecendo pessoas que abandonaram, pessoas que desistiram do caminho. Deus nunca elogiou aquela pessoa que abriu mão, que virou as costas. De novo, desistir é deixar uma parte da sua existência para trás. Deus não enaltece pessoas que dão as costas, pessoa que vira, que dá com os ombros. A Bíblia Sagrada também fala a respeito daqueles que, mesmo tendo pouca força, não negaram o nome de Deus. Mesmo diante da luta e da adversidade, isso daqui, você não precisa ser Superman. Porque tem gente que diz assim, aquele irmão lá pensa que ele é Superman, que ele é fortão mais um dia. Não é questão, não precisa ser. Aliás, o Superman não passa nesse crivo. Ser fanático não basta para passar nesse crivo, nessa caminhada. Ser fanático é pouco. Escute o que eu vou te dizer. Deus ama a todo mundo. Porque quando Ele enviou o seu Filho porque Ele amou o mundo inteiro. Mas tem uma classe de pessoas que Deus admira mais. Que Deus olha e diz assim, esse daqui, eu posso contar com ele. Esse daqui foi tentado, mas não abriu mão. Aquela dali foi provocada, mas não virou as costas, não respondeu na mesma altura, no mesmo nível. Ela continuou. E a Bíblia diz que bem-aventurado é essa pessoa. A Bíblia inclusive fala daqueles que colocaram a mão no arado e não voltaram, não olharam para trás. Isso é, eles não desistiram, não se descuidaram na sua caminhada. Quando eu leio a história
Eu gosto muito de ler a história dos negros, que não porque eu gosto de ver sofrimento, não é isso, mas eu gosto de ver a resistência daquele povo que viveram debaixo de escravidão durante anos. Que coisa linda a resistência que eles tiveram, mesmo debaixo do chicote dos seus senhores, eles não se dobravam. Quando eu leio a história dos escravos na América, inclusive na Bahia, aqui no Brasil, na Europa, gente sendo carregado dentro dos navios, que foram apelidados de navios negreiros, porque carregavam negros. E ali dentro, muitos deles morriam, mas eles continuavam resistentes, tentando fugir, escapar, em busca de uma liberdade, diante de um sistema, sendo oprimido por um sistema horrível, e eles resistiam, e eles diziam: um dia nós seremos livres, nós não vamos nos encurvar debaixo do chicote dos nossos senhores, porque nós somos seres humanos, nós queremos ser livres também. E dentro das senzalas, dentro dos buracos, dentro dos navios, muitas das vezes sendo conduzidos como animais ali dentro, eles cantavam um cântico de esperança, e eles cantavam uma música que dizia assim: um dia nós seremos livres, um dia nós seremos livres, um dia nós seremos livres. Tem um cântico que eles cantavam que dizia: maravilhosa graça. E isso debaixo de pressão, debaixo de angústia, era um cântico de resistência. Quando eles estavam cantando um cântico de resistência, como se dissesse: nós não vamos parar, nós não vamos desistir. Quando eu olho para a história da raça humana, olhe para mim, e alguém me pergunta: você já pensou em desistir algum dia? Você já quis abrir mão de tudo, deixar tudo, virar as costas? Deixa eu responder isso. Hoje à noite, quem sabe eu te ajudo. Primeira coisa, desistir para mim, o Sérgio, não é uma alternativa. Desistir para mim não é uma opção. Talvez seja para você, mas para mim não é. Eu não tenho essa alternativa. Deus não deu para o Sérgio essa opção. Muito embora o texto de João capítulo 10 diz que a porta das ovelhas está aberta o tempo todo para a ovelha entrar e sair, eu prefiro ficar do lado de dentro. Escute o que eu vou te dizer nessa noite. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele me deu muitas opções, muitas alternativas, menos uma de desistir e voltar atrás, menos uma de abandonar o que Ele colocou nas minhas mãos. Eu não tenho essa opção. Aliás, eu penso que o verdadeiro cristão, todo verdadeiro cristão, não tem essa opção de parar. Talvez você entrou aqui nessa noite com o teu coração cheio, com a tua alma pequena, e eu já quero apresentar algo para o teu coração. Talvez você entrou aqui nessa noite uma luta terrível, e eu respeito a tua luta e tua adversidade, porque cada um tem a sua. Mas lembre-se, você é um verdadeiro cristão, você não tem essa opção de parar e voltar atrás. Deus não te deu essa alternativa, esse caminho. Tem uma frase que os alemães usavam muito, e se espalhou para todo mundo, quando eles estavam num campo de guerra. Um olhava para o outro e dizia assim, debaixo de pressão, um dizia assim: olha, por favor, se eu parar, me empurre. Se eu cair, me levante. Mas se porventura eu desistir, me mate. Você não tem a alternativa, a opção de voltar atrás. Entenda isso em nome de Jesus. Deus te chamou para seguir em frente. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim: eu fui chamado por Deus.
Eu fui chamado como apóstolo de Deus, como ministro do Evangelho. O que ele está dizendo? Eu não tenho outra opção na vida. Eu não tenho um outro caminho, não há alternativas para mim. E ele diz mais, porque talvez você diga assim, mas ele é apóstolo, eu não fui chamado. Ele diz assim, o Senhor me separou para servi-lo. Não precisa ser especificamente um apóstolo, basta ser servo. Eu vou repetir isso aqui, basta ser servo. O servo de verdade não tem opção de sair e de voltar atrás. Ele disse assim, olha, eu fui separado para o Evangelho. Você entende isso? Eu fui separado para viver o Evangelho. Deus me chamou para viver esse Evangelho, e eu não tenho outra opção, não tem para onde ir. Como disse Pedro para Jesus quando eles estavam conversando, e Jesus disse assim, olha, você quer ir embora também? Porque tinha uma multidão de gente indo embora, porque não estava aguentando a palavra de Jesus, porque Jesus estava pegando pesado, pegando firme, e dizendo algumas verdades que às vezes a gente precisa de ouvir. E Pedro disse, mas os discípulos, Senhor, essa palavra está muito dura. Sabe aqueles modernetes que não aguentam nada, não aguentam ouvir nada? Os discípulos estavam assim, todos fofinhos. E quando Jesus começou a dizer, eles viram uma multidão indo embora, os discípulos foram até Jesus e disseram, ora, o pessoal está indo embora, Jesus. Jesus disse, pode ir também. Você não quer ir também não, Pedrão? Se vocês quiserem ir, tudo bem. Pedro disse assim, olha, para onde irei eu, se só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna? Não tem para onde ir, meu querido. Para o verdadeiro cristão, esse caminho é um caminho sem volta. Esse caminho é um caminho sem mão dupla, ela é só caminho de ida. O texto diz, Paulo diz, eu fui chamado, isso, coloca o teu nome aqui, vamos colocar o teu nome aqui? Eu, Sérgio, coloca o teu aqui, eu, Sérgio Lopes, você, Maria, você, João, eu fui chamado para o Evangelho, e não tenho como escapar dessa, eu não tenho opção, eu não sei se eu faço, não sei se eu vou, estou triste hoje, não estou legal, estou de mau humor, estou zoado, não tenho essa opção. Não tenho essa opção. Um dia desses, um pastor me perguntou. Eu fiquei muito triste com aquela pergunta. Ele disse assim, quantos discípulos você tem seu aqui nessa igreja? Eu disse, what? Quantos discípulos você tem aqui, seus discípulos aqui nessa igreja? Eu disse, o quê? Discípulos meu? Eu olhei para ele, para não magoá-lo, eu me calei por um instante e fiquei pensando, discípulos meu? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer discípulo meu? Quem foi o maior tiro no pé que esses pastores, bispos e apóstolos deram? Criar discípulos seus. Eles dizem lá na minha igreja, os meus discípulos. Quem sou eu para fazer discípulos meus? Com todas as falhas que eu tenho, eu digo para os meus irmãos aqui, olha para Jesus, segue os caminhos dele. Paulo disse, olha, eu fui separado para o Evangelho. Quando Paulo diz assim, olha para mim, ele está dizendo, olha para mim em que sentido? Porque tem luz, ele tem vida, tem presença de Jesus, mas o que ele quer mesmo, é que discípulos sejam feitos, mas discípulos dele. Você é discípulo de Jesus de Nazaré. Posso deixar bem claro aqui uma coisa? Eu não quero discípulo para mim. Se alguém quiser seguir a mim, sorry my friend, sinto muito por você. Siga Jesus de Nazaré, que você nunca vai se decepcionar. Seja discípulo de Jesus. Discípulos meu, que tolice, que brincadeira, que coisa mais infantil. Discípulos de homem, sendo que quem morreu foi ele,
Quem tomou tapa na cara foi ele. Quem sofreu foi ele. E ele disse: vá, façam discípulos de todo o mundo, de todas as nações. Deixa eu te dizer algo. Nessa noite, Paulo fala que tudo que nós recebemos vem de Jesus de Nazaré. Tudo que você tem, a tua saúde, o teu dedo mindinho, a tua unha encravada, o teu calcanhar que dói, a tua perna que incha, tudo isso daí foi Deus que te... Eu não estou falando o inchaço, mas a perna foi dele. A unha foi Deus, o encravo, não sei, é outra coisa. Tudo que você tem, tua saúde, tua família, tua casa, foi dito isso ontem aqui. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E aí, o salmista diz assim: não a nós, ó Senhor, mas somente a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder e toda majestade pertence. E Paulo está dizendo: olha, tudo o que nós temos pertence a Jesus de Nazaré, foi Ele quem nos deu. E nós estamos a serviço dEle. Quando servimos uns aos outros, servimos a Deus. Quando fazemos bem feitinho lá dentro de casa, dentro da empresa, não importa onde seja, a Bíblia diz: devemos fazer como se fosse para Deus. Sabe por quê? Porque é para Deus. Não é para o patrão, é para Deus. Nós estamos a serviço dEle. A Bíblia diz: fomos chamados para servirmos ao Senhor, o Todo-Poderoso. Deixa eu dizer algo aqui para o seu coração, presta bem atenção. O servo aqui que Paulo está falando é o servo de orelha furada, que é chamado de escravo de orelha furada. Isso é, o dono do servo disse: pode ir embora, você está livre. Assina a carta para ele e diz: vai embora, fica à vontade. E o servo olha para a carta, olha para o seu senhor e diz: por que eu deveria? Por que eu deveria ir embora? O senhor colocava um brinco, uma argola na orelha do escravo, porque onde ele passasse, alguém olharia para ele e diz: esse é um escravo que foi livre, ele é liberto, ninguém tem o direito de escravizá-lo de novo. Mas o servo aqui é o servo que está livre, mas escolheu ficar. Ele não está forçado a ficar, ele não é obrigado a ficar, mas ele tem consciência que é melhor estar na casa do seu Senhor, é melhor estar junto do seu Senhor, do que sair por aí. Escute, jovem, é muito melhor servir o seu Senhor, do que viver por aí. Você foi chamado e escolhido, eu fui chamado e escolhido por Deus, e eu aceitei esse chamado. Não foi imposto sobre mim. O Senhor nunca disse: você tem que fazer. Ele disse: você é livre, pode ir. Vai. Pode ir, Sérgio. Fica à vontade. Mas eu disse para ele: Senhor, para onde esse homem aqui, esse pobre, miserável homem, para onde ele vai, Senhor? Se só Tu tens palavra de vida para ele. Eu não tenho essa alternativa. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Existem muitos cargos, são bem remunerados hoje em dia. Eu fiz uma lista deles, aí fica para você, jovem, que quer estudar, fazer uma faculdade. Cargos bem remunerados, de 100, 120, 180 mil, 200 mil para cima. Primeiro, chefe executivo, pode estudar que você vai ganhar dinheiro. Gerente de marketing, para lá de 150 mil. Gerente financeiro, 160, quase 170. Gerente de vendas, depende do que você faz, mas no mínimo 120 mil. Psicólogo industrial organizacional, 180. Gerente de ciências naturais, 180 para cima. Gerente de informações e computação, 170 para cima. Físico, quase 200 mil. Cientista de pesquisa, informática e computação, 220 mil.
engenharia de hardware, de computadores, na faixa de 200 mil. Cirurgião, então, 200 e alguma coisa. Obstetra, nem me lembro, já está mais de 200 mil. Eu não sou obstetra, eu não sou cirurgião, não sou cientista, não sou gerente de finanças, não tenho a capacidade que esses homens aqui têm, admiro. Eu não tenho nada do que essa gente tem. Eu não sou guarda da rainha Elizabeth, porque até hoje eles são chamados de os guardas da rainha Elizabeth. Eu não sou diplomata do presidente da República dos Estados Unidos. Eu não sou o mensageiro do rei da França. Eu não sou amigo do Elon Musk. Mas dá licença, eu sou filho, servo do dono do mundo, que criou os céus e que criou a terra. Dá licença, eu tenho algo nas minhas mãos que vale muito mais do que isso, e não está só nas minhas mãos, está dentro do meu coração. Eu fui chamado pelo Senhor do mundo para servi-lo. Eu estou entre os homens mais remunerados do mundo, e não dá para pedir conta. Não dá para pedir baixa da minha carteira. Em primeiro lugar, não dá para voltar atrás. É porque você não tem luta, pastor. Ui. Ai, ai. Segundo lugar, perguntaram para mim se um dia eu gostaria de deixar tudo, de desistir. Como é que é possível desistir da única coisa que traz refrigério para a minha alma? Como é possível? O mundo nos bombardeia. São lutas de dia e de noite. As redes sociais, os grupos de WhatsApp, é um horror. As mensagens chegam o tempo todo na rede de televisão. Morte, 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 morte. Assassinato, roubo, morte. Assassinato, roubo, morte, sequestro, o tempo todo. Os desejos e os apetites da nossa carne estão sempre aí nos cercando. As lutas são constantes, mas quando eu adentro pelas portas, pelos átrios do Senhor, da casa de Deus, eu não sei você, mas eu sinto um refrigério. Eu sinto um refrigério. Eu sinto uma alegria que nem a fama, nem o dinheiro, nem as conquistas deste mundo aqui, nem as riquezas, nem absolutamente nada pode suprir a minha necessidade. A Bíblia diz assim, olha, alegrei-me quando me convidaram para estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu posso te fazer uma pergunta nessa noite? Quero fazer uma pergunta para você, responda para você mesmo, para você. Qual foi a última vez que você rejeitou uma promoção na empresa para você não abandonar a casa de Deus? Qual foi a última vez que você rejeitou uma baita de uma promoção no teu trabalho, de uns 500, 1.000 e pouco, para poder estar na casa de Deus? Deixa eu fazer outra pergunta. Qual foi a última vez que você rejeitou uma churrascada no final de semana? Daquele jeito. Aquela carne, uma picanha, refrigerante, tudo mais de bom. Qual foi a última vez que você rejeitou uma baita de uma churrascada, mas bem gorda mesmo, para poder estar na casa de Deus? O que a Bíblia diz? Mais vale um dia, um único dia na presença de Deus, do que 1.000 em qualquer outro lugar deste mundo. Nós precisamos valorizar mais a casa de Deus, valorizar mais o encontro com o irmão, a amizade com o irmão, a vida com a família cristã, a família de Deus.
O salmista disse no Salmo de número 40, no versículo de número 17, ele diz assim: olha, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, Ele está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de você. Eu quero dizer isso aqui em alto e bom tom: o Senhor está cuidando de você. O Senhor está guardando o teu sentimento, a tua alma, o teu espírito. Todas as vezes que você sobe por essas escadas, que você deixa de fazer outras coisas para você, para saciar o seu ego, o seu orgulho, o seu estômago, para estar na presença de Deus, Deus se compromete em cuidar de você. Deus cuida da tua família. Deus vai abrindo portas aonde não tem porta. O salmista diz assim: olha, na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu pedido de socorro. Ele ouviu o meu clamor quando eu pedi. Foi Ele quem tirou os meus pés de um atoleiro de lama, colocou os meus pés firmados numa rocha, colocou um cântico na minha boca, um cântico de louvor e adoração a Deus. Irmão Sérgio, você já pensou em desistir? Como é possível? O mundo só bate, a vida espanca, mas na presença de Deus eu tenho refrigério. Irmãos, eu posso ser sincero, eu não sei onde eu estaria, se não aqui. Eu não me vejo em outro lugar, eu não me vejo não servindo, eu não me vejo não estendendo a mão, não ajudando, eu não me vejo. Não há outro lugar melhor para se estar. Na presença de Deus, o Salmo de número 23 diz assim: ainda que eu ande por vale de sombras e de morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu sei que Deus tem consolo de Deus para a vida de pessoas aqui neste lugar. Eu sei que você vai sair daqui hoje consolado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero declarar para a glória de Jesus: receba o consolo de Deus nessa noite sobre a tua vida. Receba descanso de Deus sobre a tua vida. Receba refrigério de Deus sobre a tua vida. Saia daqui hoje cheio da presença de Deus e cheio da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez alguém diga: mas você está atrelando a presença de Deus com este lugar. Estou sim. Estou sim. Porque é aqui que acontece o encontro com o irmão. Igreja acontece no encontro. Eu não sou igreja, nós somos igreja. Igreja só é igreja no plural, não existe igreja no singular. Vou repetir: igreja só é igreja no plural, porque no singular não é possível. Eu posso fazer parte da igreja, mas não sou igreja. Por que eu estou atrelando a presença de Deus a este lugar? Não o lugar físico em si. Eu estou atrelando a um encontro com o irmão, a família de Deus, a comunhão. Esse lugar é terapêutico. Tem gente pagando psicólogo, gastando milhões. Que Deus abençoe os psicólogos e levanta milhões deles, porque eles são uma bênção. Os psicólogos, os psicoterapeutas e tudo mais, são uma bênção. Mas eu tenho nas minhas mãos, eu tenho diante de mim algo. Eu sei que mesmo eu estando aqui, Deus pode usar o psicólogo para me ajudar, mas eu não posso abrir mão daquilo que é tão sagrado para a minha vida. Aqui eu tenho um encontro com pessoas que me amam, e que eu as amo. Não seria igreja se você não estivesse aí. Seria horrível uma igreja sem crianças. As crianças são as borboletinhas, os enfeites da igreja. Sabe quando você, irmã, vai lá, limpa a casa, arruma tudo e depois vem com aqueles enfeitinhos, aquelas coisinhas. As nossas crianças, que enfeita, aí pendura um negocinho aqui, pendura outro ali, são as nossas crianças. Aquele gritinho. Você consegue ouvir a voz de Deus no gritinho do teu filho, lá dentro de casa? Deixa eu dizer para você, foi Ele, o Senhor, quem tirou os nossos pés de um atoleiro de lama. Eu vou repetir isso aqui de novo. O que Deus fez por mim, eu sei o que Deus fez por mim. Era para mim estar morto, sepultado vivo. Nunca me esqueço daquela cena. Era para mim estar dentro de uma sepultura há anos, 16 anos de idade. Deus me livrou da morte.
eu não tenho como retribuir o que o Senhor fez por mim. O que Ele fez por mim é muito e eu tenho feito tão pouco por Ele. Como desistir do único que pode soprar um vento? Porque eu não sei você, mas eu preciso da ajuda de Deus para viver. Eu vou repetir isso aqui, eu não sei você, mas eu preciso muito da ajuda de Deus para poder viver, para poder suportar as adversidades da vida. Esse encontro aqui, ele é medicinal. Você se lembra quando Jacó encontrou com o irmão dele? Depois de anos distante um do outro, quando um viu o outro, quando Jacó olhou para o irmão dele, ele disse assim: olha, eu vejo o teu rosto como quem vê o rosto de Deus. Eu não sei você, mas para mim você é uma bênção. A sua presença junto nessa caminhada me fortalece, me faz sentir um gigante. A tua presença, você junto, andando junto e dizendo: irmão, ora, eu vou orar por você, ora por mim. Eu me sinto um gigante na presença de Deus. Eu sei que você ora por mim. E quando eu vejo essa igreja, às vezes eu estou orando ali, eu ouço barulho das crianças chegando. Eu ouço barulho, e as pessoas conversando, falam: aleluia, aleluia. E Deus falando no meu coração: meu filho, você não está mais sozinho, você não é mais um, dois ou três, como a gente sempre dizia, onde estiver dois ou três, agora não tem mais só dois ou três, 4, 5 ou 6, você não está mais sozinho, eu estou trazendo uma multidão de pessoas para estar junto com você nessa caminhada, e você precisa continuar caminhando até o fim. Não dá para desistir desse Deus que cuida de mim, não dá para desistir. Primeiro, porque eu não tenho opção, não tenho alternativa, e nem quero se eu tivesse. Se alguém dissesse: tem uma outra opção, eu não quero. Eu estou muito feliz. Eu não sei como esses homens que dizem que é de Deus, coloca a corda no pescoço e se mata. É porque você não entende, nem tem. Eu não entendo. Não dá para entender. Eu sirvo a Deus, Ele deu a vida dele por mim, e eu sou tão grato que eu quero viver muito. Eu quero viver muito, 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 porque eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. E em terceiro lugar, eu termino. Perguntaram para mim: você nunca quis desistir? Você desiste ou você resiste? Desistência ou resistência? Eu disse: como é possível desistir da única coisa que é impossível desistir? Como é possível desistir da única coisa que é impossível desistir? Eu sou feliz com Jesus. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo: eu sou feliz. Eu fui chamado para o Evangelho. Eu não fui chamado para fazer viagens, para ir para a praia e ficar lá enquanto eu surfo. Jesus te ama. Eu não fui chamado para isso. Talvez alguém foi. Eu não fui chamado para colocar um óculos escuro, um capacete, pegar uma bike e sair andando e com uma plaquinha de Jesus te ama na frente. Eu fui chamado para o Evangelho. Eu fui chamado para o Evangelho. Olha só, Paulo, quando ele está pregando e escrevendo para o povo de Roma, ele fala das adversidades dele. Ele fala das lutas, das batalhas que ele tem. Paulo fala das dificuldades que ele tem no meio do caminho.
como ele foi impedido. O texto que a gente leu diz: eu fiz um projeto de visitar vocês, povo de Roma, e pregar esse Jesus para a vida de vocês, mas eu fui impedido. Ele está dizendo: olha, tem lutas, tem dificuldades, mas você não vê registros de Paulo, em nenhum momento, dizendo que ele tinha vontade, por causa de tanta luta, vontade de desistir do caminho. Deixa eu abrir um parênteses. Tem um momento na história de Paulo, que ele está em alto mar, que o barco dele se despedaça, o barco que ele está se despedaça, que ele diz assim, que eles perderam até a esperança da vida, isso é, da vida, que eles tinham, mas ele em momento nenhum diz assim: olha, me deu vontade de abandonar tudo, de abandonar essa mensagem. Escuta só o que eu vou dizer, tem gente mandando um recado para Paulo, tem gente dizendo assim, ó, ou você para, Paulo, e quem está falando é gente grande, é gente de autoridade, é gente de dentro, é da polícia, é o delegado de Israel, está mandando mensagem para ele, ó, ou você para, ou você é um homem morto. O Sinédrio mandou recado. O que Sinédrio fez? Mandou dar uma surra em Paulo. Presta atenção, irmão, imagine a vergonha do pastor tomar uma surra na frente de todo mundo, do povo da rua. Você já imaginou isso? Paulo foi exposto no meio da rua, tomou 39 chibatadas, 40 menos uma, salvo engano. 39, mas, irmãos, cada chibatada abria fissura no corpo da pessoa. E se não me engano, ele apanhou 3 vezes desse jeito. Ele foi exposto diante de todo mundo. Ele levou pedrada, foi apedrejado, teve que fingir de morto. Se não mais pedrada ainda, ele fingiu de morto. Até o povo ir embora, ele olhou assim e continuou pregando o evangelho. E em momento algum ele disse assim: eu tive vontade de parar, porque eu não aguento mais, é muito difícil ser pastor. Não aguento mais essa gente, eles me cansam. Tinha um tal de Alexandre, que pegou no pé de Paulo, durante um bom tempo. E Paulo disse assim: esse Alexandre, o tal de latoeiro, esse camarada me fez tão mal, mas tão mal. Ele pegou no meu pé, foi horrível. Paulo foi preso dentro de uma masmorra, cheirando mal, preso nos pés, preso nas mãos, o tronco nos pés dele. E ao invés de ele dizer maldição, sabe o que ele fazia? Dentro da prisão, Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles cantavam um cântico de resistência. Porque o cântico de Paulo é um cântico de resistência. É como quem diz: meus pés estão presos, as minhas mãos estão presas, mas a minha alma continua livre, o meu espírito continua livre, a palavra continua livre, e esta palavra vai voar, nós vamos cantar e ela vai ser ouvida. E foi o que aconteceu, quando Paulo e Silas cantavam, teve um terremoto, e os presos ouviram Paulo cantando louvores a Deus. Será que você consegue cantar cânticos de louvor a Deus nos tempos de adversidade? Então Paulo é solto, escapa da prisão, foge daqui, foge dali, pega um navio, e ele disse assim: agora vai, olha para mim, já estou terminando, agora vai. E estão procurando Paulo, e Paulo entra no mar, e daqui a pouco começa um vento, e ele chama de Euroaquilão, porque o negócio é feio. Talvez ele perguntaria: meu Deus do céu, que karma é esse? Eu fugi, escapei da mão do fariseu, do saduceu, do plebeu, do jebuseu, do cananeu, tudo que do religioso, do diabo, do satanás. Agora no meio do mar, que karma é esse? Não dá mais para servir Jesus. Ele escapa, quase vira comida de tubarão. Agora ele está na ilha, ele e uma turma do barco, esquentando, acendendo uma fogueira, para secar a roupa, esquentar um pouco o corpo. E quem sabe ele disse assim: agora vai ter uma calmaria, né? De repente vem uma cobra e morde o braço dele. O pessoal olha: e esse homem está amaldiçoado. Ele diz: meu Deus do céu, não dá mais para te servir. É isso que acontece? Não, ele tem os olhos dele no Senhor.
Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui nessa noite. Não é karma, não é abandono de Deus, não é juízo de Deus, não é Deus virando as costas para você, mas é Deus no caminho, é Deus te orientando, é Deus te dizendo: não desista, continue olhando para cima, continue resistindo, continue cantando louvores a Deus, continue olhando para mim. Olhai para mim, diz o Senhor. Deus está cuidando de você. Oh, aleluia. Paulo podia jogar tudo para cima, jogar tudo para o alto, é ou não é? E foi isso que ele fez. Ele disse: nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus, que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Senhor. Deus te chamou para viver pela fé, Deus te chamou para viver pela fé, joga tudo para Ele hoje. Por isso que a Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele disse: quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu vou dizer de novo: quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele disse: a minha caminhada não é por vista, mas é pela fé. Ele disse assim: olha, povo de Deus, em tudo dai graça, porque é essa a vontade de Deus para a tua vida. Em tudo dá graça. Quer ver a mão de Deus na tua vida? Agradeça tudo o que está acontecendo, não importa. Diga: Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que eu estou vivendo isso, mas o Senhor está vendo o que eu estou passando, e na hora certa eu sei que o Senhor vai me tirar disso. Lutas e perseguições são estímulos para este homem. Deixa eu dizer uma coisa: como é possível desistir daquele que entregou a vida dele por mim? Paulo é um homem resolvido na vida, ele sabe o que ele quer. Pode vir luta, pode vir dificuldade, ele está disposto a ir até a morte. Paulo não é discípulo de Pedro, Paulo não é discípulo de Gamaliel, Paulo é discípulo de Jesus de Nazaré. Por isso que ele resiste, por isso que ele tem força para continuar em frente, porque ele é discípulo de Jesus, que é o único que pode inspirar a alma e o espírito de Paulo. Sabe por que não dá para resistir, irmão? Porque servir a Deus é a única maneira de darmos sentido à nossa vida. Dá uma olhada na internet, está cheio de frases assim: como dar sentido à vida, 7 passos para dar sentido à vida, 15 passos para dar sentido à vida, 12 passos para dar sentido à vida, 5 passos para dar sentido à vida, para fazer a sua vida valer a pena. E a minha resposta é a seguinte: quer fazer a vida valer a pena? Quer fazer com que a sua vida valha a pena? Entrega todo o teu caminho, a tua confiança nos braços do Senhor. Confia nele, e tudo o que for necessário, Ele fará por você. Ele fará por você. Ele fará por você. A vida longe do Evangelho não faz sentido. Nem os filósofos, nem os antropólogos, nem os cientistas, nem nada consegue suprir a necessidade que só o Evangelho, Jesus, pode suprir. A única maneira de viver, por que não dá para, é impossível desistir? Porque é a única maneira de fazer a vida valer a pena. Só pelo Evangelho a tua vida tem sentido. E deixa eu fazer uma pergunta para você, bonitão. Até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você vai ficar em cima do muro? Perguntando se vai, se não vai, pensando quando é hora de decidir, procurando o elo perdido que não encontra nunca. Até quando? O Senhor manda eu te perguntar: até quando você vai ficar em cima do muro? E eu termino dizendo: você quer ser feliz? Se você quiser ser feliz, lembre-se, a felicidade está atrelada a uma vida com Deus. Nunca a Bíblia Sagrada atrela felicidade com bens materiais.
Nunca a Bíblia Sagrada atrela a verdadeira felicidade com o sucesso aqui, com a conquista humana aqui. Todas as vezes que o Evangelho fala de felicidade, ele atrela felicidade a uma comunhão com o sagrado, a uma jornada com Deus. E essa noite Deus me trouxe aqui para dizer: não pare, não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Não pare, continue em frente, vai até o fim, não desista, porque não tem outra alternativa. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele, o Senhor, chegará até vós. A Bíblia Sagrada diz assim, olha, da fraqueza eles tiraram força, da fraqueza tira força, vai até o fim, porque Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida. Chega mais perto do altar, se comprometa mais com Deus, se envolva mais com aquilo que é de cima, se preocupe menos com as coisas aqui da terra, e você vai poder dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas para Ele. Ele merece.